Pode começar. Bora lá então? Bora. Pessoas amigas, hoje eu vou me colocar no propósito de tentar fazê-los ver, pensar junto comigo a respeito da maneira como Kardec nos chega e da maneira como ele é igualmente, digamos assim, pensado, repensado, refletido. E de que modo estaríamos nós, enquanto, né, leitores da língua portuguesa, ocupados em nos envolver de uma responsabilidade que é a de tentar uma aproximação mais intrínseca e cuidadosa com o legado kardeciano. Como eu já disse aqui várias vezes, e faço questão de repetir, mais quantas forem necessárias, é muito importante que vocês saibam que a minha perspectiva é a perspectiva de um estudioso de Kardec. Então, o que mais me interessa, pelo menos até agora, isso pode mudar no futuro, não sei, mas o que mais me interessa por agora é de tentar penetrarmos no pensamento que foi dado lá no século XIX e tentar enxergar de que maneira isso nos chega até o nosso tempo, de que maneira nós absorvemos esse legado. Esse cuidado, claro, que eu vou tentar evidenciar na leitura de Kardec, é aplicável a qualquer pensador, não só a Kardec, claro. Nós outros, enquanto estudiosos da filosofia, deveríamos nos ocupar da mesma preocupação em relação a qualquer pensador de qualquer tempo, que é tentar, claro, não obstante as nossas limitações, né, materiais, inclusive, tentarmos adentrar no pensamento de um autor, mesmo que distanciado, nos apropriando o mais possível da linguagem, da mentalidade que está ali materializada. E, de algum modo, tentarmos, por esse mesmo motivo, nos aplicarmos numa leitura o mais possível radical, no sentido de ir na raiz do que está posto, e o mais possível eh eh, não anacrônica, não anacrônica, ou seja, precisamos considerar as mentalidades, as singularidades, as idiosincrasias, tudo o que é próprio de um tempo, de uma época, para que a gente consiga resgatar esse pensamento na máxima transparência. Eu digo na máxima, porque não dá para resgatarmos qualquer pensador numa absoluta transparência. Tudo bem, gente? Nós também somos atravessados por vieses que, digamos assim, marcam a nossa experiência de absorção de um outro, né, de um pensador. Então, a minha leitura aqui, óbvio, é uma leitura que está comprometida com um tipo de perspectiva e, claro, isso traz aqui ônus e prejuízos, né, com todo o risco que isso obviamente implica. Mas a ideia é tentar fazer pensar de que maneira o legado de Kardec, posto na França, lá do século XIX, ele entra no Brasil de um modo enviesado, tudo bem? E de que maneira esse enviesamento terminou por absorvê-lo, empanando ou tornando opaco os seus sentidos mais matriciais, mais profundos, tudo bem? Então, por isso que eu falei sobre a respeito do que seja a adulteração. O que é adulterar? Adulterar é perverter, digamos assim, corromper um tipo de pensamento. Então isso é muito importante, porque a gente sabe que a tradução de qualquer texto, ela sempre implica, inclusive, modos de uma assimilação que envolve também algum grau de interpretação. A gente imagina que seja muito difícil, né, traduzir um autor do seu contexto de fala, com a linguagem e mentalidade que lhe sejam próprias, para uma outra língua, porquanto há, inclusive, impedimentos sociolinguísticos quanto materiais nessa mesma experiência. Mas, felizmente, estamos falando de uma língua, o francês,
que, como uma língua neolatina, propõe muitos pontos de bastante semelhança com aquilo que falamos em língua portuguesa. Então, para nós não vai ser tão assim complicado, né, de fazermos o transporte, né, a via de mudança de uma linguagem para outra. Porque a ideia é tentar ver de que maneira alguns tradutores, né, no caso do Brasil, eu vou tentar trazer para vocês, por comparação, 3 tradutores: o Guilhom Ribeiro, o o Evandro Noleto, né, o Evandro Noleto, que é aquele que agora está editando os livros pela FEB, né, o Evandro Noleto, está aqui, ó, Bezerra. E eu vou também trazer alguns problemas na própria tradução do Herculano Pires. O Herculano também tem problemas, né? Então, eu já tinha feito esse tipo de conversa há algum tempo atrás aqui com vocês, a gente discutiu sobre traduções, só que eu me concentrei muito no Guilhom Ribeiro, né? E não trouxe os outros dois, que eu acho também que são importantes da gente repensar, tudo bem? Espero que dê tempo. Eu tenho aqui 15 passagens, no mínimo, que eu elenquei aqui para a gente tentar pensar juntos. Sei lá, tomara em Deus que dê tempo, pode ser? Mas a ideia é pensar de que maneira, às vezes por um desvio da tradução, nós corrompemos uma matriz de pensamento. Nós adulteramos uma matriz de pensamento. Nós produzimos interpolações, desvios e equívocos na interpretação mesma dessa matriz de pensamento. E a ideia é tentar mostrar também que esses erros, eles não são erros gratuitos. Podem ser erros comprometidos com alguns repertórios ideológicos que estejam na base de pensamento do próprio tradutor. Tudo bem? Não é tão inocente. Há erros que, claro, a gente pode pensar como inocente, um desvio, né, como um equívoco básico. Mas há erros que a gente pode colocar na conta da ideologia, de quem tenta interpretar indevidamente um autor de uma outra língua. Tudo bem, gente? Então, é essa a ideia que eu vou tentar trazer aqui para vocês. Tudo bem? Vocês estão dispostos ou não? Maria Cláudia, Ricardo, Sidney, Cíntia, Lourdes, o Sidney Ribeiro, o Rubens, aqui quem mais? A Cris, simpática, a Cris sorrindo, simpática. O Hernani Afonso, Ailton Rosário. Tem gente nova aqui que eu nunca vi. O Ailton, não sei se eu lembro dele, acho que não. A Yara, a Leida, o Davi, que eu nem conheço quase. A Marlene, ó, que hoje está cabulando lá na Seara para vir para cá. Fiquei sabendo agora que ela cabulou lá na Seara. Seara. É. A Ângela, a Tereza, nossa amiga do coração, a Kátia. Obrigado pela atenção de vocês. Então, bora lá, podemos ou não? Eu vou aqui compartilhar a tela. Estamos aqui, ó. Como é que é? Compartilhar a tela. Isso, ver se vai. Foi aí, em pessoas? Foi, só que ela não está, ela está só o fundo de tela aparecendo. Ela Não não está está aparecendo? cheia. Ah, sim. Espera aí. Não, é aqui. Ah, dá para... E assim, você acha que melhorou? Melhorou, sim. Isso. Eu estou aprendendo aqui. Calma aí, gente. Tenham misericórdia. Então é isso. Vocês estão vendo só os arquivos ou não? Vocês estão vendo a minha área de trabalho também? Agora estamos vendo todos os seus arquivos. Aí. Só o PDF, né? Mas não tá. Agora abriu. Tá. Localizar. Isso. Vocês estão vendo aqui minha área de trabalho? Vocês não estão vendo não, né? Não, não. Tá. Então vamos lá. Eu tenho aqui 15 inserções para fazer. 15 é pouca coisa. Não sei se vocês vão ter paciência. Mas, no geral, vocês desistem. A gente sabe disso também. Mas vamos tentar de qualquer modo. Eu vou tentar trazer algumas reflexões. Por exemplo,
a ideia é tentar, de modo, né, dirigido, pensar de que maneira nós nos apropriamos de um texto e de que maneira essa apropriação tende a marcar uma outra distorção. Por exemplo, eu vou pegar aqui a Gênese do Kardec, capítulo 1, item 56, pode ser? Capítulo 1, item 56 do meu arquivo. Aqui a página 43. 43. Tá aqui, ó. E eu vou pegar aqui a Gênese em francês. A Gênese em francês está na página 31. Tudo bem? Então tá aqui, ó. É a mesma passagem, uma no francês, o Kardec, a outra em português. Tudo bem? Porque essa ideia é pegar o que o Kardec disse na língua dele e pensar o que aconteceu conosco. Então, essa tradução aqui que eu estou usando é a tradução da FEB do Guilhom Ribeiro, tá? Então, essa Gênese aqui, ó, muitos de vocês têm em casa, aquele livrinho da FEB, não é isso ou não? Quem tiver aí pode consultar, se não fica acompanhando aqui comigo. Eu juro que o texto não foi corrompido, o texto está tal e qual, eu não alterei nada. Então, por exemplo, o que o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, de seu passado e do futuro. Tudo bem até aí ou não? Enxergado? Estou enxergando bonitinho? Então, a moral do Cristo, né, o ensino dos Espíritos acrescenta a moral do Cristo, conhecimentos dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, do seu passado e do seu futuro. Tudo bem aí, não? Está exatamente assim no meu livro, tá? Está exatamente assim. Aí você vai ao francês. E aí no francês está dito o quê? Está dito, né, o ensino dos espíritos em relação à moral do Cristo, está igualzinho lá, certo? Acrescenta a moral do Cristo, legal. E o conhecimento dos princípios, né? Que completam as noções vagas que ele tinha, percebam, que ele tinha da alma. Que ele tinha da alma. Quem é esse ele aqui, ó? Quem é esse ele? Kardec? Não. Não? Os ensinamentos dos espíritos acrescentam a moral do Cristo. O conhecimento dos princípios que completam as noções vagas que Cristo tinha sobre a alma. É isso que o Kardec está dizendo. Tudo bem, gente? Então, o que o Kardec está dizendo? Que as noções da alma que o Cristo tinha à época, claro, em relação, inclusive, ao conhecimento dos seus interlocutores, eram noções vagas e não de profundidade, como o Espiritismo vai trazer depois. Tudo bem, gente? Então, as noções vagas sobre a alma que Cristo tinha. É essa a tradução. Tudo bem? E aí você vai lá na FEB, e a FEB é assim, e princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma. Mudou ou não mudou? O que mudou? O que mudou? Uma noção mais abrangente das Mudou o pessoas. sujeito. O Mudou o sujeito. Perfeito. O Kardec fala que o Cristo apresenta princípios como noções vagas sobre a alma, e aí o Guilhom Ribeiro, como é religioso, ele não aceita que Kardec fale disso sobre Cristo, entendeu? Parece que Kardec está falando mal do Cristo. E aí o que ele faz? Ele coloca um índice de determinação do sujeito, um C. Ele apaga o Cristo daqui. Deu para entender ou não? Por que ele fez isso? A FEB, né, o Guilhom Ribeiro, né, como representante da FEB, inclusive chegou a ser presidente, eu acho, da FEB, né? Ele não aceita que qualquer informação fale mal de Cristo. Kardec não está falando mal. Kardec está dizendo, à época de Cristo, as noções sobre a alma eram noções vagas. Tudo bem? Nenhum problema isso.
Mas aí o que que ele faz? Ele pega e adultera o texto. Ele apaga Cristo aqui, tudo bem não? Ele apaga Cristo e coloca um genérico, noções vagas que se tinham da alma, não é Cristo. Deu para entender, gente? Isso é adulterar um texto. Isso é você pegar um texto e produzir algo que o Kardec não disse. O Kardec fala de noções vagas da alma que Cristo tinha. Tudo bem, gente? Deu para Mas entender? eu posso falar uma coisa? Deve. Quem fala? Isso é muito. Marlene, ó, Fale, eu Marlene. acho isso muito, 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 muito sério. Sabe por quê? Na minha cabeça vem assim, que esse tradutor aí da FEB, ele não Sim. queria colocar Jesus. É como se ele estivesse excluindo Jesus. É como se Escondendo, né? É como se Jesus nem existisse. Sabe? A impressão que dá é que ele não quer que Jesus apareça, porque ficou totalmente diferente, mudou completamente o sentido, não tem nada a ver com o texto do Kardec, isso que está colocado aí. Agora, a questão, Marlene, não é nem que se a gente concorda ou não com que o tradutor pense ou deixe de pensar, isso, né? Não é nenhum problema, porque a gente pode até discordar do que Kardec diz e etc. Tudo bem? Não é esse. Uhum. O que eu coloco em questão aqui é o Kardec disse uma coisa E e ele a diz outra. tradução está É dizendo outra. outra. Outra, Então não é completamente uma diferente. tradução, é uma Não, interpretação. é uma adulteração. Eu acho E que é o uma termo certo é é, adulteração. eu não queria É, dizer, mas você está correta na sua razão. Adulterou o texto do Kardec adulterou completamente. completamente. Fale, Cíntia. Em francês, tá il y a ou il? Como é que é? Il, em francês, il y a que é o verbo haver, né? Então, por Il y isso, a é o verbo il haver. avait. Não, Ah, il tá, avait, qu'il avait, tá. Então que é ele ele mesmo, tinha. tá Não é certo. não é o verbo haver, il y a é o verbo haver, não. É o que ele É, tinha sobre a alma. Quem é esse ele? O Cristo. O Kardec está ok. falando de Cristo. Então, o que o Guilherme Ribeiro fez? Ele simplesmente adulterou o pensamento. Ele não fez uma tradução. Ele interpretou e decidiu apagar Cristo, porque ele achou que isso aqui desabonaria Cristo como tendo noções vagas sobre a alma. Deu para entender, gente? Ou seja, Sim. não é um tradutor, virou um religioso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não. É um religioso, não é um tradutor. Isso é um problema. Então, é as noções vagas que Jesus tinha sobre a alma. É isso que o Kardec quis dizer. E Mas aí sabe o ele que? pega e apaga completamente isso. Desculpa, sabe o que eu acho que é pior aí? É porque a impressão que dá é que ele está colocando a opinião dele, o que ele acha. Sim, Ele não traduziu. exato. É o que eu acho. Eu acho isso e pronto, e acabou. Eu vou botar isso. A tradução vira um arbítrio, né? Vira um arbítrio. Exatamente. E que me leva a pensar, que eu pensei no primeiro momento, que ele poderia querer ter apagado Cristo do texto. Eu Simplesmente acho que não ele, é importante. Cristo eu aí não é acho que importante. eu acho que o Guilhom pensou que o Kardec estava fazendo uma coisa não correta e não estava se referindo Ele direito a quis Cristo, porque como é que Cristo podia ter isso. uma ideia vaga da alma? Exato. Então ele falou, quer saber, eu vou mudar porque não posso deixar nessa situação o Cristo. Sim. E se o Então ele Kardec pega tivesse dito uma e coisa muda. mesmo desabonadora a Cristo, um tradutor não tem nada com isso, ele tinha que simplesmente traduzir Sim, o que ele tem estava que lá. traduzir o que está escrito, e E acabou. acabou. Ponto, e é isso. Quem mais? Alguém levantou? O Sidney, se não me engano, levantou a mão? Quem Sim, fui levantou? eu. Eu Pode falar, levantei por a mão. favor. Não, é que a FEB não tem uma visão não kardeciana, né? Do espiritismo, né? Ela, desde a sua base, ela sempre teve essa visão rustanguista, né? Que é uma visão mais religiosa. O E Sidney. aí, esse que ele tinha desabona o grau de evolutivo do Cristo. Exato. Você foi no nervo. O Guilhom era um rostanhista. Como rostanhista, a ideia é criar-se uma beatice em torno da imagem de Jesus. E uma beatice faz com que ele se sinta sabe,
A vontade, inclusive, de adulterar o pensamento de Kardec. Ele achou que o Kardec cometeu uma impropriedade e ele se achou no direito de corrigir Kardec, percebe ou não? Corrigir para dizer, não, é uma noção que tinham sobre, uma noção vaga que tinham sobre a alma, percebe? Cristo nunca teria uma noção vaga, tá claro ou não? Mas não foi isso que o Kardec quis dizer. O Sidney fez a tradução que é melhor que a minha. É um rostanhista falando, é um religioso da FEB falando. Esse é o ponto. Vamos pegar um outro? Não? Temos Não, 15 só aqui. quero te fazer uma pergunta, Carlos. Fala. E o que leva, pode ser até uma imbecilidade minha, tá? Mas o que leva uma FEB a colocar um ser que é rostanguista para fazer uma tradução? Porque a FEB é rostanhista. Ele faz parte de uma instituição que é toda ela assim. O Assim, Guilhom não Então, é só... quem não sabe isso aí, disso, quem não sabe disso, então compra e lê os livros todos Abraço. adulterados. Exatamente. não, Abraço a adulteração. mas isso aí que ano foi? Porque a tradução do Guilhom Ribeiro, nossa, é lá do início do século XX. Então, essa era É, rostanhista puro. 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 Mas hoje já foi corrigido isso. Voltou Não, tá no livro ainda. Tá até Não, hoje. claro que não, Davi. E Esses arquivos eu baixei da FEB. Não, eu entendi. Tá bom. Porque Esses arquivos eu eu baixei da FEB. comprei de novo e li novamente a obra, a Gênese primeira. Revisada. Não, Sim. eu li a Gênese pura de Kardec, né? Que não fala isso, fala como é mesmo. Não é rostanista. Então, eu achei que eles já tinham corrigido isso. Não, a FEB continua ainda. Mesmo que tenha abolido do Estatuto faz 4 anos, o nome do Rosten foi abolido, as obras continuam lá, mais que presentes e reeditadas. Vamos lá. Acho que não vai dar tempo. Mas eu vou tentar. Deixa eu só fazer uma outra pergunta para você. Então, todos os livros da FEB que falam sobre a doutrina espírita estão inclusos nesse problema? Todos, sabe? Todos que uma são boa editados. uma parcela representativa da FEB edita livros que estejam alinhados à sua linha editorial. Sua linha editorial é de base religiosa e, no geral, o Kardec fica sendo sempre suposto à margem do processo. Não, então, mas eu não estou Como falando só das muitos- obras da codificação, não só as obras da codificação, outras obras, tipo uma Várias, obra várias. do Chico Xavier. O Um Chico era livro do rostanhista. Chico. O Chico é rostanhista. Divaldo é rostanguista. O Divaldo, idem, e assim vai. Turma, vamos Mas lá. Fale. Eu vou tentar, não vai dar tempo das 15 intervenções, mas eu vou tentando ir aos pouquinhos, pode ser? Tá, eu vou ficar quieta agora. Não. Eu estou dizendo que se for o caso, a gente marca Boa. mais de uma vez. A gente marca mais de uma vez, fica tranquilo. Pode ser, mas fiquem à vontade. Agora, vamos mostrar aqui, eu vou pegar o livro a Gênese ainda, eu vou colocar aqui a Gênese em português na página 309. 309. você teria a Gênese do Herculano? Não, eu só tenho, eu trouxe a Gênese do Herculano, eu tenho o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Eu vou mostrar depois também. O Herculano não traduziu a Gênese. A Gênese não, né? A Não. Gênese não, verdade. A Gênese O não. único que ele não traduziu. Acho que não deu tempo, né? E aí o que acontece, turma? Dá uma olhada agora na Gênese do francês e a Gênese aqui da FEB de novo. Desde que vinham o Senhor e o tocavam, tudo bem? Desde que vinham o Senhor, o tocavam e o tocavam. Aí você vai na Gênese em francês. Como é que Kardec diz? Eles viram Jesus e o tocavam. Qual é a diferença básica? Qual é a diferença básica? Desde que vinham o Senhor e o tocavam. Ils voyant Jesus et le touchant. Minha pronúncia é horrível. Hein? Qual é a diferença? Kardec fala Jesus. Tudo bem, gente?
O religioso fala Senhor. Deu para entender? Kardec não é religioso, chama Jesus de Jesus, sem pieguismo religioso. Deu para entender? O Guilhom Ribeiro não, o chama de Senhor. Daqui a pouco vai falar meu Salvador, nosso Salvador. Ele faz esse tipo de interpolação no texto. Jesus é tratado com muito respeito por Kardec, mas é tratado como Jesus. Tudo bem? E aí a FEB vem e coloca Senhor. Por quê? Pieguice religiosa. Pieguice religiosa. Tá, mas qual é a diferença? Isso dá diferença? Não dá diferença. Dá diferença sobre a mentalidade de quem traduziu. Me diz muito sobre a mentalidade de quem traduziu. Deu para entender ou não? Kardec fala Jesus. E como é que um tradutor não coloca Jesus e coloca o Senhor? Mas eu posso te falar uma coisa? Fale, Marlene. Desde que vinham o Senhor, se eu estou lendo esse texto, tá? Vou imaginar que eu estou lendo esse texto inteiro aí, eu chego nessa parte. Desde que vinham o Senhor e o tocavam, na minha cabeça, automaticamente, eu já estou pensando, desde que vinham quem? Quem é o Senhor? O Senhor é o Jesus, é o Mestre. Sim. Eu não vou, isso para mim vai passar batida, eu não vou me prender nisso. Mas Entendeu? sabe qual é a diferença, Marlene? A diferença é a Não. seguinte: qual é o tipo de religiosismo que está implicado nisso, nessa carga semântica? Proselitismo. Percebe? É uma ideia de um proselitismo religioso, é uma Proselitismo. carga religiosa. O Kardec não dá um tratamento religioso ao tema. O tradutor dá. Ele está produzindo um viés religioso que não está na matriz do espiritismo em Kardec. Mas Quando eu acho que isso vai de quem lê também. Eu não sou religiosa e para mim isso não me importa. Eu acho que isso daí, desde que vinha o Senhor, vinha o Jesus, vinha o Cristo, vinha o Salvador, isso para mim é indiferente. Você entende? Não, mas esse viés religioso não está em Kardec. O tradutor não pode fazer isso. Ô, Carlos, O eu não viés consigo religioso não levantar a pode. mão. Fale, por favor. Mas sabe a sensação que me deu de uma certa vaidade Está falhando, não estou te ouvindo. do tradutor, já recursos para repetir. Está falhando, eu não estou conseguindo te Então, ouvir. alguém tá... Ai, será que não vai? Eu vou escrever se eu não conseguir. Fala de Dá novo. uma sensação de vaidade do tradutor de trocar a mesma palavra, não repetir Jesus, para colocar sinônimos e tal. Então, mas não se tem isso. ele fosse alguém mais sabido, né? Mas isso, De vaidade do tratamento. eu acho que é o viés religioso que predomina, esse rostaísmo que o Sidney fala, sabe, esse tratamento formal religioso que não está implicado em Kardec. O Kardec não tem esse tipo de mentalidade e vocabulário religioso. Então, quando um tradutor inventa esse vocabulário religioso para Kardec, ele está adulterando o pensamento. Que o tradutor tem o direito de ter a sua filiação religiosa, a sua confissão de fé, nenhum problema. É uma questão de foro íntimo. A questão é ele traduzir alterando o pensamento de quem ele traduz. Isso não está no Mas texto. aí não alterou. Alterou, Desculpa. Marlene. O Kardec não é religioso, Marlene. Mas, gente, não alterou. Não é. Assim, você entende que o Senhor é Jesus. Aí Sim, tá mas claro. quem trata Jesus como Senhor é um religioso. O Kardec não escreveu Senhor. Ele Mas não é o religioso. Evangelho segundo o Espiritismo também não é uma religião, de uma certa forma. O Espiritismo não é religião, não é, Não. uma doutrina Não. espírita Não. composta de religião, filosofia e Não. ciência. Não. Por que não? Por que Esse não? tríplice Por que não? aspecto que você está propondo, Marlene, Não é esse minha tríplice... religião. Você só Não encara tá. como filosofia? Eu encaro o que o Kardec está propondo. Em o que é o Espiritismo, ele diz, é uma doutrina científico-filosófica com consequências morais. Consequências morais Religião. em Ele filosofia. fala que é Não, religião, não fala? não. Não. Ele vai relativizar e problematizar a palavra religião, inclusive para o Espiritismo. O Kardec, em vários momentos, ele problematiza essa palavra. Religião pressupõe sacerdócio organizado, rito visível, hierarquia, culto, e o Espiritismo não tem nada disso. Mas sabe o que eu Então, acho? ele vai enxergar essas palavras todas
como muito essa palavra especificamente como muito problemática. Então, Ó, quando fala de consequência moral, a gente pode traduzir como na filosofia, isso nós chamamos de ética. sim, a primeira colocação que você fez, eu achei que ele adulterou realmente o texto. Agora, essa daí não, porque para mim, eu ia ler, eu ia entender que era Jesus, eu ia entender que era o mestre, eu ia entender que era o Rabi da Galileia, eu ia entender todos os nomes que dá a Jesus, o médico das almas, seja lá o que for. Para mim, Precisa ver isso o daí contexto, precisa ver o contexto Mas não é o sobretão. E na não hora que é você o coloca contexto. na hora que você coloca o religioso, muda o contexto. Não muda. Cara, Senhor, para mim, não muda. Senhor, para mim, é Jesus. Senhor, para mim, é o mestre. Para mim, é Senhor, acabou. Desculpa, será que não é por uma questão de atavismo comportamental Não. que É uma o questão de brasileiro... interpretação, Sidney. É uma questão de Não, interpretação querida. minha. Não é. Minha. Ô, Marlene, você é cristã, você vai ler esse texto e entende que Senhor é Jesus. Se uma pessoa muçulmana for ler o texto de Kardec, ela vai ter dificuldade. Sim. Mas a Se gente não está tivesse discutindo traduzido... nós, não somos nós. A gente não está Não. discutindo isso Não, nós. eu Ó, estou mostrando Não só os uma... muçulmanos. Nós aqui. Não, mas alguém não pode, um estudioso de outra religião não pode estudar uma obra de Kardec, por exemplo? Pode. Então, ele não É, pode encontrar lá Senhor, porque é Senhor para quem? Não é para ele. Agora, se tivesse Jesus em Kardec e Jesus na tradução do Guilherme Ribeiro, o sujeito de uma outra religião não teria dificuldade. Então, ele não devia traduzir Senhor onde não está escrito Senhor. Kardec escreveu Jesus, é para ele traduzir Jesus. Ponto. Não é para ele ficar interpretando. Não é para ele colocar a sua particularidade Eu estou religiosa. entendendo. Eu sei, Eu posso pegar um ateu vai ler isso, é Senhor para quem? É Senhor para o religioso. Para o ateu que foi estudar uma página do Kardec, o Kardec fala Jesus. Isso é tradução. Carlos, Você está entendendo, Marlene? Eu entendi. Porque Eu senão vira entendi. interpretação. Só que eu estou dizendo que, para mim, isso não ia mudar em nada eu lendo esse texto. O outro ia, esse não. Isso daí, para mim, não. Mas para outro, eu tenho que considerar a tradução de acordo com o que Kardec quis dizer, geralmente, genericamente. Kardec falou Jesus, ele não falou Senhor. Toca o rito. Percebe ou não? Não, eu só posso fazer uma pergunta para você que não tem nada a ver com esse texto? Claro. Você falou e eu fiquei pensando isso na minha cabeça, martelando. Eu posso? Ou não? Não vai ter tempo. Ó, Pode, claro. o Mustang não era aquele ser que acreditava que Jesus tinha um corpo fluídico? Sim, é esse E mesmo. você disse que Chico acreditava nisso? Sim, você vai encontrar várias cartas no livro da Kardec não, o Divaldo também acredita nisso? O Divaldo relativizava um pouco em relação ele está, lógico, está vinculado à FEB, o Divaldo relativiza um pouco, mas tem vários posicionamentos que são um tanto místicos nele também. Mas o Chico, sim, há várias aquelas cartas, testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Calda-Schubert, cartas do Chico falando da adesão dele ao Rosten. Isso aí não há dúvidas. Obrigada. Nada. Tudo bem até aí? Tudo bem, gente? Fale. Carlos, posso fazer só um comentário? Claro. No livro A Viagem, só para responder a Marlene, para que ela possa compreender, em 1862, 62, isso. Em uma delas, Kardec coloca que nas reuniões espíritas deveríamos nos abster de utilizar o Pai Nosso. Eu não lembro desse trecho. Bom, depois você me passa a referência, por favor. Por quê? Por quê? Você pode só falar por que tinha que se abster do Pai Nosso? Sim, porque as reuniões espíritas foram para todas as religiões, para todos os adeptos de religiões, não só para espírita, não só para cristão. Sim. Tanto é que ele usou, como o Carlos usou, os muçulmanos. Está escrito em Kardec. Sim. Aliás, tem uma defesa muito bonita que ele faz da religião muçulmana, né, nas revistas espíritas, sim, inclusive. Mas tudo bem até aí. Vocês estão entendendo que você não pode inventar o que não está no texto? Que aí você está interpretando e não traduzindo? A ideia é a tradução do que está dado no texto. Tudo bem? Então, tá aí, ó. Jesus e aí o Senhor. Né? Agora, eu vou colocar no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, na edição da FEB ainda, tá? Livro dos Espíritos.
página 341, e o Livro dos Espíritos em francês, que é a página 292. 292. Ué, esse é o Livro dos Espíritos? É. Estava escrito 262 lá, eu acho que você está se confundindo. Olha lá, está 262. Peraí, Ah, não, 292, você colocou 292, mas eu acho que é 262, não é? vamos lá, o Livro dos Espíritos. Ah, será que eu estou pegando aqui? Peraí, o Livro dos Espíritos. Perdão, é na Gênese, por isso que eu estou errando. É na Gênese, de novo, é na Gênese de novo. Então, aqui, 341. E a Gênese do Kardec, 292. Aqui. Tudo bem? Aí, quando você vem aqui na Gênese em português, que o mestre se dirigia, de novo ele está falando Jesus. Agora ele está usando o mestre, tudo bem? Aí é legal, está lá no texto. Não, desculpa, que o mestre se dirigia. Aqui, que ele se dirigia, ele não usa mestre. Jesus, né? Que ele se dirigia. Ele chama Jesus de ele, usa a terceira pessoa do singular, e aí vem a Febe e coloca mestre. De novo, é um valor semântico religioso. Não está no texto. Isso é uma adulteração. Quanto ao sentido das palavras do Senhor, como é que está em Kardec? Quanto ao sentido das suas palavras. Tudo bem? Leção de ses paroles. Quanto ao sentido das palavras de Jesus. Suas aqui é um pronome possessivo que remete às palavras de Jesus. Então, aqui, Kardec trata Jesus por ele e usa a terceira do singular no pronome possessivo. Tudo bem, não? E aí, o que vem a Febe faz? Carrega de semântica religiosa. Mestre, palavras do Senhor, e etc, etc. Deu para entender, gente? Isso aqui é indébito. Kardec não tratou Jesus por mestre, não disse palavras do Senhor. Então está com muita clareza que isso aqui é um viés religioso, traduzindo o texto de Kardec. O Kardec não tem esse viés religioso. O tradutor sim. Mas, Carlos, você concorda que tudo isso nos leva a Jesus, mestre, Senhor, tudo isso leva a Jesus. Eu sou cristão, você também, Marlene, mas quem for ateu, quem for muçulmano, não vai poder ler? Eu entendi. Procura um dicionário. Não, quem lê o Kardec não tem que ter esse trabalho. O tradutor é que tem que fazer o correto. Não é isso. Tá bom, eu posso falar um negócio aí, por gentileza? Pode falar, por favor. Então, eu acho que quando... Acho Quem não, está falando? Eu não estou vendo. certeza. Quando um filósofo, um historiador, um professor e um cientista lê esse texto da Febe, ele vai entender perfeitamente que é um texto de cunho religioso. Sim. Um filósofo, um historiador, um professor, um cientista vai preferir falar igual os livros de Kardec. Essa é a minha opinião. Não é essa a ideia. O que eu quero dizer, independente se vocês têm adesão ou não à figura de... Eu tenho muita adesão à figura de Jesus, Marlene. Eu acho a figura mais perfeita que Deus. Eu sou espírita, sou cristão, tá? Eu sou super partidário. Só que não está isso no texto de Kardec. É essa a minha tese. Esse é um viés religioso que não está presente no texto matricial. Então, o tradutor não podia ter feito isso. Kardec não está enchendo uma carga semântica de tratar Jesus por mestre. E nem palavras do Senhor. Então, quando o tradutor está fazendo isso, é por conta dele. Ele está investindo o texto do Kardec de uma semântica religiosa, e essa semântica religiosa criou um ethos.
que é o ethos? É o ethos religioso que domina no Brasil. Perverter o texto do Kardec e investir o texto de Kardec de matiz religioso. Isso não está no texto dele. Kardec não nos legou esse matiz, esse viés. E aí vem a FEB com o seu, sabe, com a sua pieguice religiosa, inclusive, e investiu tudo isso no texto. Isso está errado. Isso é adulterar o pensamento de um autor. Basicamente é isso. Percebe ou não? Então, chamar isso... querem ver? Agora, pega o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Vamos ao Livro dos Espíritos. 341 e 292, é isso? 341. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu achar aqui. É a questão 671. Questão 671. 671. Vamos colocar lá na frente, vai. Questão 671 de O Livro dos Espíritos. Questão 671. 653. Vai mais para frente um pouquinho. Mais. Mais um pouquinho. Quase. Questão 671. Aí a gente coloca lá no livro a 671 do Livro dos Espíritos de Kardec, no francês. 671, vamos lá. Vamos com calma. Estou chegando. Tá aqui, ó. Mas... Aqui. Quando você vem à questão 671, aparece assim: os povos de não creram na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou. Então tá aqui, ó. A crença que o Espírito de Deus enviou. Aquele que era animado pelo Espírito de Deus, a gente sabe que era Jesus. Kardec está falando com clareza isso. Fazendo conhecer a sua doutrina. Faire connaître sa doctrine. Tudo bem ou não? Faz conhecer a sua doutrina. Tá em Kardec assim. Aí você vem no livro da FEB, fazê-los conhecer a doutrina do Salvador. Temos problemas aqui ou não? Para mim, não. Porque a doutrina é a doutrina de Jesus, então para mim não tem problema nenhum. Desculpa, mas é minha opinião, tá? Sim, mas não, a gente não está analisando, a gente está analisando eu outra coisa. Eu entendi o que vocês estão analisando, mas ele está perguntando, tem algum problema aqui? Eu estou dando a minha opinião, para mim não tem, então pronto, é isso. Eu sei que vocês estão analisando. Segundo ponto, o Espiritismo não acredita em Salvador, para começo de conversa. Então está errado de novo. Sim. Percebe, não? Percebo, mas é que para mim, ó, percebe, Carlos, uma coisa? Para mim, vai sempre estar me remetendo a Jesus. Então, pronto. Para mim, você está entendendo o que eu estou falando? Que eu estou falando que para mim isso não interfere. Porque para mim o Salvador é Jesus. Porque eu sei que você vai responder, porque eu sou cristã. Eu sei disso. Então, pronto. Sim. É só a minha opinião. O texto não foi escrito só pensando em você, Marlene. Não, eu sei. Eu estou falando que para mim não tem esse problema. Para mim, por exemplo, isso aqui não representa, porque eu não tenho Jesus como Salvador. E eu sou espírita. A mim também não, Carlos. Tá entendendo? Quem é o Salvador para vocês, então? Não, o Espiritismo não acredita em salvação. O Espiritismo não acredita em salvação. É você que vai se salvar, Marlene. Eu sei disso, que sou eu que vou me salvar. Então, Marlene. Através da minha modificação. Na mesma discussão.
Eu sei que sou eu que vou me modificar através da minha transformação interior, da minha reforma íntima. Sou eu, não é ninguém. Mas Então, eu Jesus acho... não está te salvando, certo? Não, Então Jesus tá errado. é um Então guia tá e errado isso modelo aqui. para mim. Não Então é isso que aqui ele está tá me errado, salvando. Marlene. Eu entendi, pronto. A gente não está analisando Eu o só vou entrar sentido. hoje. Eu sei, eu entendi. Então não tumultua. Ó, semana que vem eu tenho aula da Seara, então eu não estarei aqui. Não, mas nenhum problema. Você está entendendo? Eu quero que você entenda o que a gente está dizendo. Um tradutor não pode fazer isso, Marlene. É isso que eu quero que você entenda. Está Só para errado. te ajudar, Carlos, o Herculano, ele coloca, fora enviado por ele. Tá vendo? Ó? Cadê? Aqui, peraí, aqui, ó. Ó, foi Por ele. Não, né? Como está enviado. colocado lá. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Enviado por É, ele. por ele. Ó, É isso o aí. Herculano fez direitinho como está em Kardec. O E Espírito lá de na Deus outra, enviado por ele. a doutrina que pregais. Tá vendo? Tá Então, lá embaixo. Desculpe. deu certo. Lá deu certo? Mas tá percebendo? Fazendo conhecer a sua doutrina. Aí vem a FEB e fazendo conhecer a doutrina do Salvador. Isso aqui é rostanismo. O Rostan acreditava nisso, o Kardec não. Então, alguém colocar na boca de Kardec o que ele nem acredita, inclusive, isso é adulterar no último. Isso é adulterar no último. Isso é um grande problema. Isso não é coisa pouca, não. Aí é um detalhe. Não é um detalhe. É distorcer o pensamento de um autor. Isso é crime. Devia ser, inclusive. Distorcer o pensamento de um autor. E no caso do Herculano, nessa segunda parte, ele coloca, eles devem esclarecer-se e devemos procurar fazê-lo conhecer a sua doutrina pela persuasão e a doçura. Fazendo conhecer a sua doutrina par la persuasion, pela persuasão e pela sua doçura. O Herculano fez literal a tradução correta. Por que a FEB não fez o mesmo, Jesus? Percebe ou não? Olha o religiosismo aqui, o pieguismo religioso de novo. É pelo proselitismo, né, de trazer para dentro do espiritismo os católicos, né, que não conseguiam compreender as coisas. Aí ele trouxe esse igrejismo religioso. Isso, exato. O Guilhom Ribeiro, ele é religioso e tal. Ele tem o direito de escrever um texto chamando Jesus de Salvador e etc. Tem, mas o texto dele. O texto do Kardec, não. Se ele quiser escrever um texto próprio, falando essas coisas, ninguém vai ter como discutir. Simplesmente é a crença dele, ok. Só que o Kardec não disse isso. E ele vai lá e inventa. Adultera o texto. Envolve um religiosismo que Kardec não tinha. E agrada aos católicos que vão ler o livro. Está entendendo como é que a gente cria um ethos do espiritismo brasileiro religioso, igrejeiro, como o Herculano dizia? Porque é isso. Esse igrejismo vem do tradutor da FEB. Esse igrejismo está tudo lá. Então, chamar a doutrina do Salvador, ele errou 2 vezes. Ele errou, primeiro, porque Kardec não falou. E segundo, que o espiritismo não acredita em salvação. Então, até aí ele está errado. Percebem, não, gente? Isso não é pouca coisa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Vamos colocar lá na introdução de O Livro dos Espíritos. Eu vou colocar na introdução de O Livro dos Espíritos. Vocês estão chateados já comigo? Fiquem não. Fiquem não, porque eu adoro polemizar. Eu e a Marlene, a gente adora polemizar. Né, Marlene? Marlene, fica à vontade, minha amiga. A gente não está nem contra você, não. Só estou tentando defender a ideia do texto. Pode ser? E é para você faltar mais vezes lá na Seara para ficar com a gente aqui, por favor. Olha como é que tá no texto de Kardec, né? No texto de Kardec, a vida material. Aí você vai aqui no texto, ó. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que haja atingido a absoluta perfeição moral. É assim que está na FEB. Tudo bem?
a vida material é uma prova que eles cumprem sofrer repetidamente. Oh, Deus. Aí você vem aqui, Sidney, olha como é que Kardec escreveu. A perfeição absoluta, certo? Aliás, a vida material é uma prova, né? Para o quê? Para que se venha atingir o quê? A perfeição absoluta. Qual é a diferença, Marlene? Eu acho que para você conseguir essa sua perfeição absoluta, você não passa pelo sofrimento? Não, pode até ser, ok, não é isso que está em questão. Olha como está no livro da FEB, Marlene. A absoluta perfeição moral. Moral. Quem é, olha como é que está no livro. Que é absoluto? Não é esse o problema, absoluto? Sidney. Não é esse o problema, Sidney. Kardec está falando de perfeição absoluta. Onde está a palavra moral? Em Kardec? Não tem. O tradutor inventou uma palavra a mais. Porque na absoluta já está inserida a moral. O Ele não precisava colocar a perfeição moral, porque no texto de Kardec já está inserido isso. Se é absoluto, inclui a moral, inclui a intelectual, inclui tudo. Só que aqui, no livro da FEB, tem a perfeição intelectual prevista aqui ou não? Não. Foi colocada para fora. É, exatamente. Percebeu Aí que errado. Ele acabou de... O texto da FEB colocou a perfeição intelectual de fora? Sim. Sim, e o Kardec está falando do quê? Da perfeição absoluta. Quer dizer, a intelectual e a moral. As duas estão presentes. As duas asas. Né? E aí o texto da FEB vem e mutila a intelectual. Não, aí eu concordo. Isso é um crime. Sim. Isso aqui adultera tudo. Muda muita coisa. Agora, o Senhor, o Mestre Jesus lá, para mim, não adultera. Então, tá tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bem. Você percebeu o nível do crime? Percebi. Vamos prender ele. Onde que ele se encontra, esse Gilon? Já morreu ou não? Já morreu, já. Já morreu? Já morreu, já. Não tem nem como pegar mais. Mas você percebe... Não, ele desencarnou. Desencarnou. Mas olha que detalhe interessante. Os caras acrescentam um adjetivo que o Kardec não colocou. Ou seja, inventaram. Isso adultera um texto. Isso adultera completamente um texto. Então, o Kardec fala de perfeição absoluta, seja intelectual e seja moral. A FEB vem e coloca só a moral e joga a intelectual no lixo. Tudo bem, gente? Vocês já ouviram falar da questão 540, a famosa questão 540 do Livro dos Espíritos? 540. Eu vou colocar aqui no Kardec agora. Olha o Kardec. Olha o que está dito. Ó. Na questão 540, lembra do átomo ao anjo? Lembra daquela questão? É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Tudo bem? Está assim na FEB. Está assim em Kardec, no original ou não? Que também começou pelo átomo. Tem diferença? Aqui, o Kardec não fala ser. Começou pelo átomo. E aqui, o tradutor inventou a palavra ser. Pergunta, altera o sentido? Completamente. Porque aí altera muito. Altera muito. Porque ainda não é um ser. Aqui cria uma perspectiva monista e Kardec propõe uma perspectiva dualista. Uhum. Espírito e matéria. Aqui está dizendo não, que o espírito era só matéria. Ou começou a partir da matéria. Aqui é um monismo do Pietro Baldi. A FEB também tem um carinho pelo Pietro Baldi, que eu não sei de onde vem isso. Né? Então, essa palavra ser átomo não está no original. Começou pelo átomo. Através do átomo
se encaminhou, tudo bem, não? Tá claro? Então, isso é muito diferente. Então, uma perspectiva é uma perspectiva monista, que não é a espírita. A perspectiva espírita é a de Kardec, é dualista. O Percebe? Herculano coloca desde o átomo. Desde quer dizer que não era o átomo, a partir de, desde, através Desde. de, aí ok, percebe ou não? Pelo, desde ou a partir, eu acho que até ok, mas começou a ser não. Isso muda muito, gente. É esse o nosso trabalho, daqueles que nos dedicamos à filosofia, é entrar no autor e ver o que o autor disse de verdade, para ver se o tradutor não está interpretando. E está enxertando esoterismos, porque a perspectiva do Pietro Baldi é esotérica, o espiritismo não é. É esse o nível da conversa. Então, quando a gente pega umas coisas desse tipo, eu fico escandalizado, Isso aqui é um desserviço. Isso aqui formou muita gente estudando espiritismo por esses livros da FEB, sendo totalmente, sabe, enviesado por perspectivações que criam um ethos que não é o que está previsto no texto original. Eu sou um defensor do texto original. Um tradutor tem que ser fiel ao texto e não às suas ideologias. Esse é um problema muito sério. Eu posso concordar ou não com o autor. Se eu estou traduzindo aquele sujeito, eu vou traduzir o que ele disse, pensando diferente ou não. Eu tenho que ser fiel ao que o cara disse. Então, o Kardec foi corrompido. Fale, Davi. Na sua peregrinação espírita, quando você adentrou o espiritismo, você começou desde a base, né? Então, e estas questões foram te incomodando conforme você evoluiu do seu conhecimento e foi para a filosofia espírita e aí se aprofundou nesse conhecimento. Não é meio de propósito isso, não, porque talvez seja uma coisa muito além daqueles que estão se iniciando no espiritismo. Eu acho, não estou defendendo isso. Eu acho que tem que ser tem que ser conforme o autor escreveu. Mas para o leigo isso aí soa diferente na interpretação, entendeu? Então, o que eu estou defendendo é, se você eu concordo com você. Você se coloca, Davi, como casa máter, que eu acho que é uma arrogância também a FEB se autonomear assim, a casa máter do espiritismo, né? Eu acho isso um absurdo. Pois é. Corrompendo o pensamento daquele que você diz defender, ele está corrompendo o pensamento de Kardec. Eu concordo. Não tem defesa para isso, acho, sabe? Acho porque a gente não tem uma linha a quem seguir. A gente tem uma tendência. O NEF, a filosofia do NEF é muito diferente da filosofia tanto da FEB como até da própria Seara, entendeu? E ela é mais científica, né? Ela é mais... a única coisa que eu me coloco, como aquele que me presta a pensar filosoficamente, eu quero pensar o texto no que ele está dado. Isso mesmo, eu acho que eu concordo com você. Então, por exemplo, você pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a FEB colocou, aproxima-se o tempo. Aí você vai no livro do Kardec em francês, são chegados os tempos. Chegastes ao tempo. Tem uma diferença entre chegar e se aproximar? Tem. Qual é a diferença? Entre se aproximar ainda vai acontecer. Chegar já aconteceu, já chegou. Perfeito, chegou. É isso. O Kardec diz, chegastes ao tempo. Chegastes ao tempo. E aí, Carlos, o Evangelho diz, o Guilhom diz, aproxima-se. Quer dizer, ainda não chegou.
Mas sabe uma coisa que o Davi estava falando, e que eu concordo com o Davi? Por exemplo, para uma pessoa que não tem um conhecimento tão abrangente, tão profundo, isso daí passa batido. Você entendeu? Ele lê. Mas o tradutor não tem essa desculpa, Marlene. Não, Ele tem que ter conhecido isso. Não, eu entendo tudo isso, eu concordo com você, mas eu acho assim, se é uma pessoa que ainda não estudou nada, para ela passa batido, aproxima-se o tempo, chegado o tempo... Muda muito. Muda, mas para ela não vai mudar nada. Vai mudar sim. Ele vai entender que ainda não chegou. Noção, não, se ela não tiver essa noção que você está colocando, ela vai achar, aproxima-se o tempo. Ah, tá. Então você tá dizendo que deve se ensinar errado às pessoas. Não, claro que não. Foi o que você falou. Não falei isso, Sidney. O que eu estou dizendo é o que o Davi colocou, realmente tem um fundamento, porque é uma pessoa que não tem esse conhecimento, para ela não está errado, para ela está certo. Não estou dizendo que está ensinando errado. O sentido não é o mesmo. Sim, nesse caso, sim. Nesse caso, tem razão. Ela vai entender errado. Ela vai entender errado. Sim, ela vai entender errado, mas ela só vai perceber isso muito tempo depois. Muito tempo depois, se ela continuar estudando. É pior, né? O que é pior. Se ela não avançar, ela fica para nisso. sempre com a interpretação errada. Exatamente, é isso que eu estou querendo dizer. Não quero que ensine errado de jeito nenhum, Sidney. Marlene, se eu disser para você assim, Carlos, eu marco um encontro com você. Tá. Se eu disser para você, cheguei, você vai entender uma coisa. Sim. Se eu disser para você, eu estou próximo, você vai entender outra coisa. Sim, eu vou entender que você ainda não chegou. Você ainda não chegou. Muda mas isso muito. eu tenho uma defesa. Isso eu tenho uma defesa. Porque quando eu vou pegar meus filhos nos lugares, eu 1 quilômetro antes escrevo assim, cheguei. Eu ainda espero mais 15 minutos na porta, entendeu? Porque até os caras descerem, eles são uns putas nos folgados, entendeu? Então, é assim, eu já vou avisando que cheguei, porque dá tempo de eu chegar. Assim. Mas percebe o quanto que isso é muito sério? Sim. Isso aqui adultera de um jeito. Então, isso aqui para um tradutor é imperdoável. É imperdoável. Então, isso aqui é o Guilherme Ribeiro. Eu concordo plenamente com você. Eu só acho que... Se eu sou o Kardec, eu vou me sentir muito ofendido se alguém fizer isso com o meu texto. Você vai se revirar no túmulo, se você fosse o Kardec. Então, vou. Porque eu escrevi uma coisa e o cara está interpretando outra coisa. Exatamente. Mas, por exemplo, se hoje eu não estivesse aqui assistindo a sua live, eu não estaria tendo esse tipo de raciocínio. Então, que bom que você está aqui com a gente, Marlene. Que bom. Por isso que eu acho que você devia cabular mais vezes. Tá bom. Quando você sempre está aí? Toda segunda-feira você dá aula? Não. Ó, agora vamos aqui à Revista Espírita, pode ser? Revista Espírita de 62, ó, Revista Espírita de 62. E aqui a Revista Espírita... Aqui é a Revista Espírita. Espera aí, só um segundinho. Revista Espírita 62, tá aqui, ó. Então, estou aqui com a Revista Espírita. Agora a tradução não é do Guilherme Ribeiro, é do Evandro Noleto, tudo bem ou não? Que agora é o novo tradutor da FEB, é o Evandro Noleto Bezerra. Ele traduziu as revistas espíritas. Então, todas as revistas que você tira lá do site da FEB, você vai lá e tira em PDF, está tudo bonitinho lá. Tudo bem? Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Página 288. 288. Aí a gente vem na Revista Espírita do Kardec, na página 210. A revista é julho de 1862. Tudo bem? Um texto chamado Hereditariedade Moral. Quando você vem aqui ao texto da FEB, nesses centros de formação da vida eterna, centros de formação no mundo espiritual, tudo bem, gente? Isso aqui vai dar brecha para André Luiz chamar de colônia espiritual. Tudo bem? Isso aqui é a brecha que eles inventam para o André Luiz poder falar de colônias espirituais. Então, nesses centros de formação da vida eterna, é o que está na FEB. Aí você vem aqui no Kardec. Olha o que é Pépinière. O que é Pépinière de la vie éternelle?
que é pipinié? Tradução possível, viveiros, o Júlio de Abreu Filho, também que traduziu as revistas, ele coloca viveiros. Também é possível berçários, mas acho que berçário não é uma palavra boa. Tudo bem? Esses viveiros de vida eterna. Tudo bem? Viveiros de vida eterna. E aí, o Evandro coloca centros de formação. É arbítrio. Ele tirou isso da cabecinha dele. Sabe? Não tem essa ideia de centro, Isso aqui é uma adulteração grave, de novo. Isso aqui é um problema muito sério. Tudo bem, gente? Só para pegar de novo esse exemplo. Vamos para a Revista Espírita de 68. Revista Espírita de 68. Deixa eu ver se é aqui. 62, 68. E aqui é 68 também. Vamos lá. 68, 68. Olha como é que termina o Espírito a sua mensagem. Bem-aventurados os que conhecerem meu nome de novo. Então, tá parafraseando uma fala de Jesus. Lembram das bem-aventuranças? As bem-aventuranças? Então, o Espírito, parafraseando Jesus, diz assim: fora da caridade da nossa salvação e depois esperai, porque aquele que recebeu a missão de vos regenerar volta. E ele disse: bem-aventurados os que conhecerem meu nome de novo. Tudo bem? É o que está na fé. E aí, em Kardec está assim? Bem-aventurados aqueles que conhecerem meu novo nome. É a mesma coisa ou não? Porque muita gente coloca, são interpretações, inclusive, que eu respeito, e acho que também é plausível quem pense diferente, não é uma interpretação unívoca, né? Há quem ache que o Espírito de verdade pode ser pensado como uma figura de Jesus, tudo bem? Então, Jesus pode ser também chamado de Espírito de verdade. Há uma interpretação, não vou entrar nesse mérito. Há quem aprecia essa leitura, há quem não aprecia, tudo bem? Então, bem-aventurados aqueles que conhecerem o meu novo nome. O meu novo nome. Mon nouveau nom. Meu novo nome. Não tem nada a ver conhecerem meu nome de novo. Isso aqui essa tradução foi totalmente enviesada. Deu para entender que isso aqui não tem nada a ver, esse sentido não é o aquele. Está totalmente fora. Uma coisa, conhecer meu nome de novo. Conhecer meu novo nome muda tudo. Muda tudo. Já não dá para pensar isso. Percebe ou não? Então, isso aqui é um absurdo para dizer pouco. Você quer um pãozinho ao ponto ou quer um pãozinho no ponto? Então. Mas você entende ou não? Olha como isso aqui não é aquilo. Você lê isso aqui e lê aquilo, não está dita a mesma coisa. De novo, meu nome de novo e novo nome não é a mesma coisa. O sentido não é o mesmo. Isso é uma adulteração. Tudo bem, gente? Pergunta para nós espíritas aqui. O espiritismo acha que a evolução de nós outros espíritos é uma evolução infinita? Sim ou não? Pergunte aí, por favor. A nossa evolução ela é infinita? Questão 169 do Livro dos Espíritos. Sim ou não? Como é que é a nossa evolução? É infinita ou não? Sim. Penso que sim. Penso que sim. Vamos ver se o Espiritismo diz isso. 69, a questão 169. 169. É 157, peraí. Isso aqui, ó. É invariável o número de encarnações para todos os espíritos? Não, aquele que caminha depressa, muitas provas, que se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Tudo bem? Quase infinito.
Tá certo? Tá certíssimo. Se você for a Kardec, Kardec diz isso mesmo. Kardec diz isso. Sim. Kardec diz isso. Questão... Quer ver a página aqui, ó. Então tá aqui, ó. 97. Ó. Presque infini. Quase infinito. Quase infinito. Tá certo, não tá? Sim. Então, o Espiritismo diz que a nossa evolução é infinita? Não, diz que é quase infinita. Porque nós... perfeito só Deus. Porque se nós assumirmos o atributo infinitude, é Deus que Sim, só tem esse atributo. Deus. Esse atributo é só Deus que tem. Por isso os espíritos responderam a Kardec quase. Então tá aqui e tá na FEB. Então, parabéns para a FEB, que legal, bonitinho. Fechou? Fechou. Aí a gente vai agora na Revista Espírita de novembro de 1863. Espera aí que eu estou indo lá. Revista Espírita de novembro. Isso. Ó. Então está dito assim na Revista Espírita de novembro de 1863. Tá? Novembro de 1863. Está dito assim, ó, pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências, perispírito, progresso contínuo e infinito da alma. Você já acha que ele errou ou não errou? Porque os espíritos disseram a Kardec quase infinito. Aí você vai lá na Revista Espírita no francês, para ver se está infinito. Porque se tiver infinito, Kardec caiu em contradição. Né? Porque os espíritos falaram quase, agora não. Aí você vem aqui, ó, e progresso sucessivo e indefinido da alma. Indefinido é diferente de infinito, não é? Vocês estão percebendo que adulteraram de novo Kardec? Percebe? Progresso sucessivo e indefinido da alma. Não está dizendo infinito. E aí vem o Evandro, da FEB, e coloca infinito. E você vem no livro, no livro original, é indefinido. É um desserviço ou não é, gente? Produz um monstro, uma contradição. E essa contradição não está dada lá no Livro dos Espíritos. Deu para entender, gente? Isso é muito, muito sério. Esse equívoco também o Herculano caiu. Tem a tradução do Herculano. Deixa eu achar a tradução do Herculano aqui. O Herculano também caiu nesse equívoco. Você viu que o indefine, né, é indeterminado pelo Google, tá? Isso. Indeterminado. Mas não é diferente. E não tem nada a ver com infinito, você concorda? Não tem nada a ver com infinito, é indeterminado. Não tem nada a ver com infinito. É indeterminado da alma. É muito louco isso. Eu acho isso muito louco. Aí a gente vem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui é o Evangelho do Herculano. Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui. Deixa eu achar o Evangelho segundo o Espiritismo do Kardec. Cadê? Aqui. Está aqui. Então, vamos colocar lá no Kardec. Não, peraí. L'Evangélie. Esse é do Coelho. Peraí, deixa eu achar aqui. Só um segundinho. Aqui. O Evangelho e o Evangelho. Tá. Então, vamos lá. Olha o que o Herculano diz na página 43. Deixa eu colocar aqui 43. 43. Agora vamos ao Evangelho do Kardec na página 56. 56. Tá aqui. Você vem aqui no Herculano, o Herculano diz assim, ó. Quarto, a conservação da individualidade, com o progresso infinito segundo a doutrina espírita. O que a gente acabou de ver lá na questão 167? Que o progresso não é infinito, é indefinido, sucessivo e indefinido.
E aí o Herculano caiu nessa, ó, progresso infinito. Aí você fala assim, nossa, será que o Kardec se contradisse? Vamos olhar no Kardec. Como é que está lá no Kardec? A individualidade com progressão indefinida. Tá vendo que até o Herculano caiu na armadilha? Segundo a doutrina espírita. Então, a individualidade progride indefinidamente, segundo a doutrina espírita, e não infinitamente. Então, quando o Herculano escreve isso aqui, ó, ele está corrompendo o texto do Kardec. O Kardec não disse isso. Tudo bem, gente? O Kardec não disse isso. Está errado. Herculano, a tradução do Herculano é bem melhor que a da FEB, tá? Por vários motivos. Mas tem deslizes também. Tem os seus deslizes também. Tudo bem? Então ele caiu no mesmo erro que o Evandro havia caído lá na outra vez. Qual a melhor tradução? Bom, como eu disse, não há perfeita, né? Mas eu acho que o Herculano ainda é um pouquinho melhor. Que a da FEB é muito ruim mesmo. A da FEB é muito religiosa. O Herculano é mais filósofo, né? Tudo bem? Mas tá claro isso ou não? Olha como isso é bastante diferente. Isso é bastante diferente. Uma progressão indefinida não tem nada a ver com progressão infinita. Isso é um grande problema. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Herculano diz assim, na página 200. Vocês estão dormindo já, né? Olha o que Herculano diz e olha o que o Kardec diz no Evangelho. No Evangelho, página 291. Então, você vem aqui ao Herculano, além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior a nós. Ó, além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior a nós, temos os espíritos protetores. Tudo bem? Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior a nós. Aí você vem aqui. Outro, né, outro anjo guardião, o anjo guardião, né, além do nosso anjo guardião, que é sempre, toujours, um espírito superior. Perceberam a sutileza ou não? O Herculano inventou esse anós não consta do original. É diferente de eu falar que um espírito, o anjo guardião é um espírito superior, de um espírito superior a nós? Não necessariamente, percebe ou não? Então, quando eu faço esse acréscimo aqui, ó, eu estou produzindo um desvio. É um espírito superior? Sim. Mas não necessariamente superior a nós. Porque não é que você está encarnado, você é inferior. Tudo bem, gente? Isso aqui muda muito. Não é bobeira, não é uma sutileza qualquer. Sabe? Isso aqui é algo que altera muitíssimo. Altera muitíssimo. Mas, Carlos, Fale, Marlene. olha, além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior a nós. Você falou assim, se nós estamos encarnados, não quer dizer que a gente seja tão inferior assim, certo? Mas você concorda que se você precisa de um anjo para, de repente, não é um anjo, um mentor, né, para te orientar, ele tem que necessariamente ser pouca coisa superior a você? E que se ele quis colocar a nós, é porque ele quis deixar mais claro, superior a quem? A nós, espíritos encarnados. Eu achei que ficou mais claro do que o texto do Kardec. Você entendeu o que eu quis dizer? O problema é que eu falei em cima do que você falou, não estou me prendendo aqui, estou me prendendo ao que você disse em relação a gente estar encarnado e necessariamente a gente não ser, assim, o que eu entendi que você quis dizer é assim, que a gente está encarnado, mas de repente a gente está em de igualdade com o nosso mentor. Pode acontecer de um mentor encarnar e aquele que estava encarnado talvez depois se transformar numa espécie de anjo guardião do outro. Dá para permutar. Sim, tipo Chico e Emmanuel. Pensa isso. Dá para permutar? Dá. Dá.
Então, eu posso dizer que o Emmanuel é superior ao Chico? Não, se dá para perguntar. O Emmanuel é um espírito superior? Não, Posso considerar? não, Posso considerar? Há quem acredite, não. mas ok. Posso pensar Eu que não o Chico acho que ele é um seja? espírito superior, o Emmanuel. Eu não acho. Então, Por mas há quem tudo. é... Sim, eu também Vai, concordo com fala. você. Não, nisso aqui estamos de acordo, inclusive. Mas há quem possa pensar isso. Ele é um espírito superior e o Chico também. Então, dá para permutar? Dá. Se dá para permutar, isso está errado. Se der para permutar, isso está errado. Esse a nós não devia constar. E não devia constar pelo motivo básico. Qual é o outro motivo básico que não devia constar? O motivo básico que não devia constar é que não está no texto do Kardec. Sim, mas se dá para permutar, você concorda também que é muito raro? É difícil acontecer isso, tá? Então, mas não dá para pôr esse a nós. Mais um motivo para não pôr. Mais um motivo para não pôr. Porque se é raro, quer dizer que pode acontecer num caso? Pode. Então, o a nós cria um problema para esse sentido. Então, pode, mas não é a maioria. Tá, mas Entendeu? não é isso. Eu O a nós sei, só atrapalha. Eu sei. O a nós só atrapalha. Sim, mas não é ajuda em isso nada. que eu estou colocando em questão. Estou colocando em questão o que você falou em relação à evolução do mentor. Tá? É isso que eu estou questionando. Então, esse é um grande problema, né? Esse é um grande problema. Você vem agora... É a última, tá? Eu pensei que não fosse dar tempo, até que deu. Até que deu. Ó, tá vendo? Ó. Tô conseguindo, vou mostrar todos, eu acho. Você pega aqui, ó, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. 189. Perdão, 263. E o Livro dos Espíritos do Herculano. O Livro dos Espíritos do Herculano é 189. Dá uma olhadinha aqui, para ver se não é diferente. Ó, tá aqui, ó. Tá, o Herculano diz lá no livro dele. O Herculano diz lá no livro dele. Isso aqui, ó. Já vos disse por isso mesmo que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para as vossas preces. Já vos disse por isso mesmo que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para as vossas preces, pois há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente, tudo bem? Então, Deus aqui no texto do Herculano desaprova as cerimônias, certo? Não? Tudo bem? Aí você vai lá no Kardec. O que está dito aqui? Eu não digo, por isso, que Deus desaprova as cerimônias. Tudo bem? Que vocês fazem com as suas devoções. Tudo bem? Então, o que ele está dizendo? Eu não digo que Deus vai desaprovar se você fizer a cerimônia. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele não está desaprovando a cerimônia. Eu não digo que Deus desaprove as cerimônias. E aí você vem no Herculano, o Herculano diz, Deus desaprova as cerimônias. Mudou tudo. Peraí, Deus aprova ou não aprova? No Livro dos Espíritos está dizendo, não digo que Deus desaprova. Deus não está desaprovando. Não aprova, mas também não desaprova. Agora, no caso do Herculano, está dizendo que não aprova. Ele adulterou o texto. Mudou. Mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, nessa parte, não está dizendo assim, aquilo lá, para você entrar em comunhão com Deus, você não precisa de altar, você não precisa estar no centro espírita, você não precisa entrar no seu quarto, ficar de joelhos, nada, basta você, pelo pensamento, se ligar a Deus. Sim. Então. Sim, eu estou concordando com você. Eu não entendi qual é a questão. Não entendi. Então, está errado isso, dizer que Deus desaprova as cerimônias. Está errado. No próprio Evangelho fala isso, que não precisa de nada disso.
O Herculano está errado, eu concordo com você. Ele escreveu, já vos disse, por isso mesmo que Deus desaprova as cerimônias. Aí você vai no original, eu não digo por isso que Deus desaprova as cerimônias. Ou seja, ele traduziu errado, pura e simplesmente. Eu não digo por isso que Deus desaprova as cerimônias. Então aqui está dizendo que, no original está dizendo há, e no Herculano está dito não há. Está dito o contrário. Você entendeu ou não? Está dito exatamente o contrário. Ou seja, é horrível essa tradução. Ele errou total na tradução. Você entende ou não? Então, esse é um problema também. Então, pessoas amigas, é essa a ideia que eu quis trazer para vocês. Olha quanto que a gente tem que ter cuidado para pensar o modo como essas traduções foram feitas no tempo e o quanto que isso pode ser pensado como problemático mesmo. Então, qual é a nossa ideia enquanto estudiosos? É tentar ainda assim ocupar-se de algum trabalho de buscar a fonte. Esse é o trabalho, né, de nós outros, que tentamos recuperar o pensamento original. Posso concordar, posso discordar do pensamento, não é essa a questão. Eu penso exatamente o contrário ao que o Kardec está dizendo. Ok. Ninguém aqui está sendo constrangido a pensar com Kardec. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, ninguém pode dizer o que Kardec não disse. Ninguém pode traduzir o que Kardec não disse, concordando ou não com ele. Deu para entender, gente? Tá claro? Eu acho que a evolução do espírito é infinita. Ok, não é um problema, ok. Vamos pensar nessa direção também, desenvolver argumentos nessa direção, ok. Só que isso não é espírita. Você sabe? Isso não é a base de pensamento espírita. O espiritismo não diz isso. Então, mas eu vi lá no livro. Você viu porque a tradução está errada. Você viu lá isso porque a tradução está errada, pura e simplesmente. Porque o espiritismo não diz isso. Tudo bem, gente? Essa é a ideia que eu quero tentar. A responsabilidade que a gente tem de não corromper o autor. Eu falo isso nos meus cursos, né? A Eliana e a Teresa sabem disso. Eu estou preocupado em não corromper o autor. Eu posso concordar e discordar dele. Me sinto muito à vontade em relação a isso. Mas eu quero entender o que ele disse de verdade. E não o que interpretaram sobre o que ele disse. Porque senão a gente está sempre fazendo uma leitura enviesada e ingênua. E o trabalho da filosofia é exatamente criarmos precauções para evitarmos enviesamentos, vieses, interpolações, pondo na boca de um autor aquilo que é avesso ao que ele propõe em verdade. Isso é um adultério. A gente está corrompendo um pensamento que está límpido lá. O pensamento está lá todo límpido. E, claro, o tradutor vem e inventa coisa, acrescenta palavra, sabe? Coloca o seu viés religioso, e chama de salvador, mestre, inventa um monte de pieguice, inclusive, que não está. A pieguice não é de Kardec, a pieguice é do tradutor. E isso então, Carlos, e a FEB contribuiu com tudo isso, né? A nossa sociedade bem tradicionalista e religiosa, de origem, no primeiro momento, católica e depois protestante, isso cai bem. Só que atrasa mais um estágio de anos de entendimento filosófico da doutrina. Atrasou tudo, né? Atrasou tudo. Atrapalhou mais do que ajudou. Tem gente que fala assim, o tradutor às vezes estava preocupado em facilitar. Só que a função dele não é facilitar. A função dele é traduzir o que o autor disse. Percebe ou não? Não é para facilitar, é para traduzir o que está lá. Se ele conseguisse fazer isso, já seria ótimo. É que não tinha Google naquela época. Google Translate. Entendeu? Mas você entende? Gente, por favor. Está corretíssimo chato. Você. Eu pareço chato? Não. Eu não pareço chato. Eu sou chato. Vocês têm toda a razão. Me perdoe, inclusive, por isso. A
Fala, Aí ele- tá, eu sou mesmo. Mas eu acho que a gente tem que se investir desses cuidados, dessas precauções. Sabe ou não? Porque senão a gente inventa coisa que não está dita. A gente fala sobre espiritismo. É porque o espiritismo pensa assim. Aí você vai lá no texto e fala, mas não é isso que está lá. Você está adulterando, inclusive divulgando um equívoco. Mas eu vi isso escrito no livro de Kardec. Aí o cara pega o livro e mostra. Tá aqui, ó. Aí eu vou lá ver e falar, realmente, tá isso que você está dizendo. Só que você vai no original, não é isso que foi dito. Você está lendo uma péssima tradução. Você está adulterando o Kardec, mesmo sem querer. Ou seja, você está demonstrando como facilmente nós podemos ser manipulados por pequenos, né, inverdades, né, com roupagem de algumas verdades que poderiam estar completando. E aí você entende o processo que a gente está vivendo num país como o nosso. A gente entende por que a gente está nesse religiosismo, nesse igrejismo, nesse misticismo, nessas adulterações várias. A gente vê tudo isso aqui acontecendo. Por quê? E que permitiu que vendesse livro. Estamos nos distanciando das bases. Eu me pauto em Kardec. Mas você não lê, não estuda. A gente se distancia do núcleo. Do nervo. Do nervo da doutrina. O pessoal confunde movimento espírita, interpretação da doutrina, com o espiritismo em si. Ninguém vai no espiritismo em si, na coisa, na essência do espiritismo. O pessoal vai na tradução, vai num monte de conversa. Vai no livro. E não pensa. Vai no livro mediúnico, porque o médium é famoso. Aí fica replicando. Não pensa na essência da coisa. Os equívocos. Uma coisa é a ciência, outra coisa é o movimento espírita. Desculpa, então, Carlos, você disponibilizaria esse material? Claro. Haveria essa possibilidade? Claro, eu passo para vocês, sim, as fontes desses... o autor e os pontos. Acho extremamente interessante entender. Apesar, o Sidney, vai estar gravado, a gente vai disponibilizar nos nossos sites. Verdade. Tá, inclusive a aula? Verdade. Não é a aula, né? Não sei, mas inclusive a reflexão. Sim, mas inclusive a aula também? A reflexão, só reflexão, Davi. Só reflexão, por enquanto. Por isso que eu estou falando, a reflexão. Não, eu estou perguntando isso porque eu perdi 2 aulas. Dançou, bebê. Estou sabendo que você está faltando demais, viu, Davi? Viu? Estou faltando com vergonha, sou sem vergonha. Pessoas amigas, então é esse o nosso propósito. Vamos tentar pensar filosoficamente, estudar esses autores todos, concordando ou não concordando, mas ainda assim tentando interagir com o que está dado na proposta primacial. Esse é o trabalho do filósofo. O trabalho do filósofo é esse. Não adulterar o autor que você estuda. Não adulterar. Se a gente conseguir pelo menos isso, já é um grande passo. Se a gente não conseguir atrapalhar, já ajuda muito. Já ajuda muito. Não, você tem a própria Bíblia, que você tem várias interpretações, você pega traduções completamente díspares, né? Você pega a Bíblia é um show de horrores do ponto de vista da tradução. Sabe ou não? E aí a gente fica aí repetindo pela memória vários versículos, e às vezes eles não disseram, no original não está dito isso necessariamente, e a gente fica replicando o erro. Claro, eu não sei hebraico, o Davi talvez, mas eu não sei. Então eu vou ter, a gente fica refém, né, dos tradutores. Claro, a gente fica refém. Mas, gente, o francês do Kardec, com o Google Tradutor, inclusive, né, Davi, ajuda a gente a evitar essas armadilhas. O que eu quero dizer é isso. São armadilhas. Armadilhas. Então, às vezes vai fazer um curso em algum lugar e está acreditando naquilo, né? Até na bibliografia oferecida, né? Sim. E aí você entra no erro, né? Insere-se no erro, né? O Soares tinha um quadro para isso.